Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Os objetivos dessa aula, então: conceituar matéria, compreender as propriedades gerais e específicas da matéria, compreender e diferenciar substâncias e misturas e praticar o conhecimento com atividades. E as perguntas da aula de hoje? Você sabe o significado da palavra matéria para as ciências? Você sabe diferenciar uma substância de uma mistura? Vamos começar? Então, o conceito de matéria. A definição mais conhecida para matéria é: matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Isso é, matéria contém massa e volume. Mas vocês sabem que a palavra matéria é usada também em outros momentos da nossa vida. A gente tem as matérias do jornal e da revista que passam na TV ou na revista impressa. A gente tem as matérias, como a gente fala no cotidiano, as disciplinas da escola, português, história, matemática. Mas para as ciências, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa volume. Então aqui a gente tem alguns exemplos de matéria: a árvore, o papel, aqui o livro, o lápis, o ar atmosférico, mesas, cadeiras, quadros, roupas, tudo isso tem massa e ocupa um espaço, tem um volume, então tudo isso aqui é exemplo de matéria. E aí, a nossa matéria a gente usa para descrever e classificar algumas propriedades. Temos propriedades gerais, específicas, organolépticas e funcionais. Então, quais são as propriedades gerais da matéria? São propriedades comuns a toda a matéria, independente da substância de que ela é feita. E aí, quando eu tenho propriedade geral, ela não me ajuda a identificar exatamente do que é feito aquele material, aquela matéria que eu estou estudando, mas é comum a toda a matéria. Então, toda a matéria possui massa. Massa é a quantidade de matéria que eu tenho num corpo, e aí eu verifico na balança lá e vejo quilos ou gramas ou miligramas ou toneladas da minha matéria. A extensão é a capacidade de ocupar o espaço em qualquer estado físico. E aí a gente sabe que a matéria se apresenta sólida, líquida ou gasosa, e aí a extensão é o espaço que ela ocupa. A inércia é o princípio que diz: se o corpo estiver parado ou em movimento em linha reta, tende a permanecer nessa condição até que uma força externa haja sobre ele. Então a inércia nos diz sobre como vai se comportar a matéria. Se ela está em repouso, tende a permanecer em repouso. Se ela está em movimento, tende a se manter em movimento. Só vai mudar a situação se tiver uma força externa aplicada ali, ou para sair do repouso, ou para parar o movimento. A impenetrabilidade nos diz o seguinte, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Essa é a nossa regra máxima aí, que a matéria não pode ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. A divisibilidade, que fala que a matéria pode ser dividida em pequenas partes distintas e continuar sendo ainda a mesma matéria. Então você pode pegar um pedaço de madeira e cortar em pedacinhos bem pequenininhos, que ela vai continuar lá sendo madeira, até você chegar ao ponto de atingir o átomo e aí poder porcionar aí elétrons, prótons e nêutrons. Assim você está descaracterizando a matéria. Mas cortar em pedacinhos pequenininhos mantém aí a matéria como sendo a mesma. A indestrutibilidade, ou seja, nada se pode destruir ou criar na matéria. O que ocorre são transformações. Então a gente não cria a matéria, a gente está sempre transformando. Como aqui ele mostra que o trigo vai virar farinha e vai dar origem ao pão, ou a madeira que vai ser queimada e vai fornecer luz e calor e vai virar as cinzas depois que o processo for completo. A gente está sempre transformando uma matéria na outra e não criando a matéria. E a descontinuidade, a matéria é composta de espaços invisíveis a olho nu. A gente já sabe que aí a nossa matéria ela é descontínua, a gente tem muito mais espaço vazio do que átomos quando eu estou olhando uma matéria aí no nível microscópico, certo? Aqui no nosso cotidiano a gente tem uma impressão que tudo é muito sólido, né? Muito indestrutível, mas a gente sabe que tem no nível microscópico muitos espaços vazios entre as partículas que formam todas as matérias ao nosso redor. E a compressibilidade. A matéria tem a capacidade de reduzir de volume quando submetida a uma pressão. E a gente consegue observar esse processo aqui fazendo, por exemplo, esse teste da seringa. Tem uma seringa lá, né, vazia, tampa uma ponta, empurra o êmbolo, você não consegue empurrar até o final porque você está comprimindo o ar ali dentro. Então, quando você puxa ao contrário ali, você vê
espalhamento melhor daquele ar, a gente consegue comprovar que tem uma massa no ar ali dentro e consegue comprimi-lo. A elasticidade, então, é quando uma força é aplicada à matéria que pode sofrer uma deformação. Após cessar a ação da força, ela retorna ao estado inicial. E aí temos materiais com grande elasticidade, como o pedaço de elástico que está mostrando na foto, e outras com pouca elasticidade, que é esse processo aí de poder ser deformado e voltar à forma original. E aí a gente tem as propriedades que são específicas. São características exclusivas de determinada matéria. Essas características permitem distinguir uma substância de outra. E aí, nas propriedades específicas, a gente tem as propriedades funcionais, que vão dizer para a gente para que aquela matéria serve, se ela é um sal, um ácido, um óxido. A gente tem as propriedades químicas, que são como efervescência, fermentação, combustibilidade, são as características químicas. Temos as propriedades físicas, como o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, que são específicas lá para as substâncias e nos ajudam a distinguir uma substância da outra. E temos também as propriedades organolépticas. Essas propriedades organolépticas são as que a gente consegue, por meio dos nossos sentidos, perceber essas características, como a cor, sabor, o brilho, odor, textura e som. Então, as características, propriedades organolépticas, são aquelas que usamos os nossos sentidos para perceber. E aí a gente tem o odor, e as substâncias, então, pelo cheiro, são classificadas em odorantes, aquelas que apresentam o cheiro, que aguçam as nossas células olfativas, e as inodorantes, que são as que não possuem cheiro e não ativam, né, as nossas células olfativas. A textura, que os materiais apresentam aspectos como ser liso ou rugoso, macio ou áspero, que a gente consegue perceber através do tato. A cor, de um material que é produzido pelo comprimento de onda refletida, que é percebida pelas células fotorreceptoras dos nossos olhos. O sabor, que é a classificação das substâncias quanto ao sabor, né? Que as nossas papilas gustativas, aí a nossa língua vai identificar azedas, doces, salgadas ou amargas, mas lembre, jamais experimente nada que tenha no laboratório de química, ok? E o brilho, que é a capacidade que o material tem de refletir ou absorver a luz que incide, e também aí a gente consegue perceber através da visão, e temos materiais que são muito brilhosos, como a pepita de ouro aqui, e temos materiais que são opacos, como o grafite, por exemplo. E o som, as vibrações que ao penetrar os nossos ouvidos produzem sensações auditivas. Então a gente tem alguns materiais que produzem som. Quando você bate lá num pedaço de ferro, tem um som específico, né? O som dos metais, ou um pedaço de madeira tem um som específico também quando você bate, né, num pedaço de madeira. Agora vamos fazer a primeira atividade para a gente fixar esses conceitos, ok? Então olha só. Classifique as propriedades do NaCl, que é o sal de cozinha, em PG, propriedades gerais, e PE, propriedades específicas. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, classifique as propriedades do NaCl, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, em PG, propriedades gerais, e PE, propriedades específicas. Então a primeira fala o seguinte, sólido. Sólido é uma propriedade geral, né? É a forma, o estado de agregação que ele se encontra. O 2, cristalizado no sistema cúbico com faces centradas. Isso aqui também é uma propriedade geral e está descrevendo para a gente como são os cristais do sal, né? Cúbicos com faces centradas. A terceira fala branco, está dizendo para a gente a cor, então é uma propriedade específica PE. Na próxima ele fala assim, ó, que o ponto de fusão é 800,4 graus Celsius e o ponto de ebulição é 1413 graus Celsius. Ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades físicas, propriedades específicas, então PE. A próxima, com solubilidade 357 gramas por litro a 25 graus Celsius. Então, ele está falando uma propriedade específica, que é a solubilidade aí do nosso sal de cozinha. A próxima, ele diz com sabor salgado, está falando uma propriedade organoléptica, uma propriedade específica, PE. Diz também que ele é inodoro, também é propriedade específica, né, organoléptica. E a última, em água, origina uma solução neutra. E aí está falando então de uma propriedade geral, ok? Vamos continuar então. Agora vamos falar um pouquinho sobre substâncias e misturas. Olha só, substância química é qualquer espécie de matéria formada por uma composição constante de elementos químicos e que tenha propriedades físicas e químicas definidas. Então a substância é a união dos elementos e aí eles podem se unir de duas formas. Ou eu tenho substâncias simples, eu posso dizer substância pura simples, que é aquela onde tem um elemento que se repete, como é o caso do O2, do H2, do Fe, do O3. Eu tenho um único elemento na minha fórmula molecular ali, aí eu tenho uma substância pura simples. Quando eu tenho uma substância pura composta, eu tenho pelo menos dois elementos químicos diferentes que se combinaram para formar essa substância, que é o caso da água, H2O, e aí eu tenho o hidrogênio e o oxigênio se combinando. Eu tenho CO, que é o monóxido de carbono, tenho o carbono e o oxigênio se combinando ali. E tenho o CO2, que é o dióxido de carbono, eu tenho um carbono e dois oxigênios que se combinaram para formar uma substância que a gente diz, então, uma substância pura composta. E aí as nossas substâncias a gente pode representar dessa forma aqui, né, para a gente conseguir enxergar melhor a ligação entre elas. Então a gente tem aqui o gás hélio, né, que só tem o hélio, o O2, o gás oxigênio, com 2 oxigênios ligados, o O3 com 3 oxigênios e o fósforo P4 lá com as nossas 4 ligações ali, fazendo uma pirâmide de bolinhas amarelas. Note que nas substâncias puras simples, a gente tem só uma cor em cada um dos desenhos. Já nas substâncias compostas, a gente vai ter mais cores. Por exemplo, o gás cianídrico, que é HCN, então a gente tem o H, o C e o N representado ali, cada bolinha de uma cor. E a água, H2O, então a gente tem duas bolinhas menores ali para representar os dois hidrogênios e a bolinha maior azul para representar o oxigênio. E a gente está vendo então, através dessa representação aí das moléculas, as nossas substâncias puras simples e as substâncias puras compostas. E aí, o que a gente tem mais no nosso dia a dia são misturas, ou seja, a união de duas ou mais substâncias. É muito difícil a gente ter uma substância pura ali isolada no nosso cotidiano. A maioria das coisas que a gente tem em contato são misturas. Inclusive a água que a gente toma, que sai lá da torneira, não é uma substância composta pura, ela é uma mistura. A gente sabe que a água passa no processo de tratamento, é acrescida de cloro, de flúor, e mesmo assim, quando ela não passa por esse processo de tratamento, retirada direto do rio, por exemplo, ela tem sais minerais dissolvidos. Você já deve ter olhado no verso da garrafa da água, você observa uma lista, né, de substâncias que tem lá dentro. Cálcio, estrôncio, bário. Isso aí mostra pra gente que a água que nós bebemos não é uma substância, e sim é uma mistura. E isso é muito bom, a gente consegue adquirir aí esses sais minerais tomando a água e tem acesso ao flúor, que ajuda aí a tratar as cáries, por exemplo.
E aí, quando a gente tem a união de duas ou mais substâncias, a gente tem misturas. E a classificação das misturas são o seguinte: a gente tem mistura homogênea, que é quando ela apresenta uma única fase, e aí visualmente eu tenho essa impressão aqui de uma única fase. Se eu olho no microscópio, eu também continuo enxergando uma única fase. Por exemplo, quando eu misturo sal e água, açúcar ou água, eu vou ter uma mistura homogênea. Já a mistura heterogênea vai apresentar 2, 3, 4 ou mais fases. Tanto assim, vista a olho nu, como aqui, que eu tenho misturado água e óleo, ou quando eu olho lá no microscópio, eu consigo ver essa separação. Algumas substâncias dão uma enganadinha, algumas misturas dão alguma enganada aí na gente. Por exemplo, o leite integral, né, o leite de vaca, ele tem uma aparência homogênea, mas na verdade ele é uma mistura heterogênea, né? Uma pequena modificação de temperatura faz separar aí a gordura do leite. O sangue é a mesma coisa. A gente tem uma lembrança do sangue, né, na nossa cabeça como um líquido uniforme vermelho, mas na verdade ele também é uma mistura heterogênea. Quando a gente tem aí um pequeno movimento aí num frasco de sangue, a gente já tem a separação. Se você coloca um pinguinho de sangue no microscópio bem simples, você já consegue ver a divisão entre glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, e aí a gente sabe que o sangue é uma mistura heterogênea que confunde a gente um pouquinho. E as nossas misturas podem estar tanto no estado sólido, líquido, quanto no gasoso. Vamos fazer uma atividade agora? Classifique os materiais a seguir como substância, S, mistura homogênea, M, homo, e mistura heterogênea, M, hétero. Classifique, então, os materiais ali, agora vez de vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Classifique os materiais a seguir em substância, mistura homogênea e mistura heterogênea. Então, primeiro lá, letra A, água mineral, uma mistura homogênea, como eu falei para vocês agora há pouco. A letra B, a gasolina, é uma substância. O leite, uma mistura heterogênea. O açúcar, uma substância. O ouro 18 quilates é uma mistura homogênea, é uma liga metálica onde a gente mistura, às vezes, prata ali para fazer o ouro 18 quilates, deixa o ouro um pouco mais firme para fazer as joias. E o bronze, também uma liga metálica, mistura homogênea, e o granito, que é aquela pedra que costuma ter por aí na superfície da cozinha, é uma mistura heterogênea. Cada corzinha que eu enxergo na peça do granito ali é uma substância diferente. Então, eu estou vendo várias cores, estou vendo uma mistura heterogênea de várias fases e essa aqui é uma mistura no estado sólido. Vamos pensar um pouquinho sobre a aula? Olha só, trouxe uma reportagem para vocês. Para você acessar todo o conteúdo, pode apontar o celular para o QR Code aqui. E a reportagem diz o seguinte: caneta feita de prata dispensa o uso de tinta e promete durar para sempre. A inspiração para criar a caneta, que nunca acaba, veio da técnica centenária de desenho, conhecida como ponta de prata. Com ela, antigos artesãos e escribas traçavam contornos arrastando uma haste ou um fio de prata sobre uma superfície macia, geralmente cera ou casca de árvore. A Forever Pen segue o mesmo princípio e utiliza um composto de prata misturado a outros metais como titânio, cobre e zinco, que dão resistência e fazem dela um tecido multifuncional e, no mínimo, curioso. Então, estamos aí para criar uma caneta que dura para sempre, usando uma liga aí que contém prata e outros metais, que vai, além de escrever, poder ser usada, por exemplo, para abrir latas, entre outras coisas, porque ela vai ser muito resistente. Na aula de hoje, conceituamos a matéria, aprendemos as propriedades gerais e específicas da matéria, compreendemos e diferenciamos substâncias e misturas e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!